Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas tratando aqui do nosso material do grego intermediário. Com esse propósito aqui de explanar melhor a parte sintática e todos os elementos que a gente tem apresentado aqui, eu quero chamar sua atenção para os pronomes demonstrativos e como o artigo serve como um marcador de função em relação a esses pronomes demonstrativos. Então, nós vamos aqui para o seguinte ponto. Nós temos que analisar aqui o pronome demonstrativo e aquilo ao que ele está ligado. Neste caso, nem preciso escrevê-lo aqui, porque ele já está marcado. Então, é o que nós vamos, então, salientar aqui. Ekei nas tais remeras. O que nós temos aqui? Um pronome demonstrativo sem artigo. O que está antes dele é uma preposição en. Então, nesse aspecto aí, você já pode perceber que ele está anartro. Lembra a diferença entre articular e anartro? O articular é aquele que tem artigo. Então, articular é com artigo. Anartro é sem artigo. Ok? Anartro, sem artigo, articular, com artigo. Então, o pronome demonstrativo, como você pode ver aqui, ele está anartro. Ou seja, ele está sem artigo. Já o tais remeras, o substantivo remeras, nós temos aqui um artigo, temos e também remeras, o substantivo. E esse substantivo aqui, antes dele temos o artigo, então tais remeras, dessa forma nós temos pronome demonstrativo, artigo e substantivo. Que posição é essa, professor? Posição predicativa. Quando nós temos o pronome demonstrativo sem artigo e depois dele um artigo e depois dele um substantivo, essa é a posição predicativa. E em relação aos pronomes demonstrativos, nós precisamos de uma posição predicativa, ok? Nós precisamos de uma posição predicativa para uma função atributiva. É por isso que se nós temos aqui atributiva, nós temos função atributiva. Como assim? A função atributiva, aqueles dias. Então, não é aqueles são os dias, ou são aqueles dias, mas aqueles dias. Isso é uma função atributiva. Por que função atributiva? Porque exatamente o demonstrativo, o pronome demonstrativo, vou colocar em outra cor aqui, o pronome demonstrativo, ele atribui uma característica, uma adjetivação, um elemento aí para o remeras. O que ele acrescenta, o que ele adianta, né? O que ele aumenta em relação a isso? Ele acrescenta remeras, aliás, ele acrescenta o fato de que são aqueles dias. Então, se ele está dizendo que não são estes dias, são aqueles dias, ele está atribuindo uma qualificação, atribuindo uma característica à expressão dias. E sendo assim, dessa forma, nós temos essa posição, essa função atributiva que é alcançada a partir da posição predicativa. E o artigo, professor? O artigo tem exatamente o papel de garantir essas posições, de garantir que a posição será predicativa e que a função será atributiva. Ele está ali como um marcador de função. Ele não tem uma função tanto de enfatizar alguma coisa, mas de garantir que essa função será alcançada a partir da posição dos elementos na frase. Então você nota que o artigo ele não é somente um elemento semântico, mas ele é também um elemento sintático morfológico, morfossintático, porque a sua posição na frase vai definir como as
funções das outras palavras vão se dar. Então, por isso mesmo, ele aqui é um marcador de função. Então, ele é um artigo marcador de função. Tem esse propósito nesse aspecto aqui, beleza? Muito bem, muito bem. Podemos seguir adiante aqui em João 4,15. João 4,15. Aqui em João 4,15, nós temos o seguinte. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, mas nem precise vir aqui buscá-la. Vamos aqui, texto de Lucas, de João 4. Nós temos aqui. Legei prosauton, legei, disse, prosauton, disse-lhe, regne, disse-lhe a mulher, legei prosauton, disse-lhe a mulher, regne. Kyrie, Senhor, dos moi, dos, é bem diferente, né, esse verbo aí, mas esse dos é o verbo didomi. Didomi. O verbo didomi, dos moi. Didomi. Dá-me, dá para mim, dos moi, dá para mim, dá-me tudo dessa torridor, desta água. Aí nós temos o rina. O rina é o nosso para quê, sempre lembra, né? Hot e rina são palavras importantíssimas dentro da análise do texto grego. O hot com a ideia de razão e o rina com a ideia de propósito. Então, rina, para que me dipso, ou seja, o me dipso, esse dipso aí está na sua forma subjuntiva, vem do dipsao, que é ter sede. Então, dipso, dipsao. Dipsao é eu tenho sede. Então, para que eu não tenha sede, para que eu não fique com sede, me dê, que é o... Aliás, o dipso, eu não mais tenha sede, certo? E depois nós temos medé. Esse medé é o nem, certo? Nem. Se você prestar atenção, você tem um me, que é uma forma negativa, e o dé também, que é uma forma de continuidade da argumentação, também às vezes adversativo, né? Então, medé, nem. Então, nem, dierhomai. Esse dierhomai dierhomai é exatamente a ideia de vir, né? Para que eu não precise vir aqui novamente, né? Então, dierhomai endathe atlein. Basicamente, a ideia é de que eu não precise vir aqui buscá-la, atlein. Dierhomai endaste, precise vir aqui. O que eu quero chamar a atenção é exatamente onde nós temos tuto, to, ridor. Tuto, to, ridor. E esse tuto, to, ridor é exatamente esta água. Esta água, como você pode notar, ela tem os seguintes pontos. Pronome demonstrativo. Nós temos artigo e substantivo. Então, que posição é essa?
Essa é a posição predicativa. Por que é posição predicativa? Porque o artigo está antes do substantivo e não tem um artigo antes do pronome demonstrativo. Mais uma vez, essa é a posição predicativa. Quando nós temos posição predicativa em relação aos pronomes demonstrativos, nós temos uma função atributiva. Função atributiva. Como é essa função atributiva? É exatamente dizer esta água e não esta é a água ou é esta água. Nós temos uma atribuição, ou seja, o tutor ele atribui uma característica a torridor. Atribui. E essa atribuição ela é feita através dessa construção aí. Tutor torridor atribui. A função atributiva, então, esta água é o sentido que ele está apresentando aí dessa forma. Então, posição predicativa, função atributiva, é assim que a gente entende essa parte aí do pronome demonstrativo. Então, como você já tem notado, o pronome, aliás, o nosso amigo artigo aqui, ele tem uma função de marcar uma função, de dizer aqui está a posição em que esse artigo, aliás, em que esse pronome demonstrativo precisa estar, o substantivo precisa estar, e eu, artigo, preciso estar aqui para manter essas coisas aqui em ordem e essa função seja função atributiva, mantendo a posição predicativa. Então, artigo, marcador de função, como a gente tem apresentado. Atos, capítulo 1, versículo 11. Vamos abri-lo aqui. Atos 1, 11. Em Atos 1, 11, nós temos: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Muito bem, vamos lá. Roi. Esse roi seria eles disseram, né? Roi e pan disseram. Cai, né? E, então, lhes disseram. Andres Galilaioi. Andres Galilaioi. Estamos falando aí no plural. Varões Galilaioi. Varões galileus. Ti, porque estecate. Estecate. Aliás, restecate. Como você pode ver aí, né? Restecate, ele é o verbo histemi. Histemi. E o verbo histemi é permanecer. Tem a ideia de ficar, de permanecer-se de pé. Então, por que estáis, ou seja, por que permaneceis, estecate, blepontes, olhando, blepontes, eiston uranon. Por que permaneceis olhando, eisten uranon, para os céus ou para as alturas? Lembra que uranos significa céu. Então, por que estáis olhando eisten uranon, para o céu, para as alturas? Rutos roi Jesus, esse, nós temos aí rutos, e aí temos Jesus, Jesus, ro analempses, que é que foi assunto, né? Que foi assunto. Aná lembra da ideia de subir, né? De alto, né? De cima. E afrimon, esse af aqui, ele tem a ideia aí de apó, não se confundam, tá? Isso aqui é um apó, com a ideia de origem, estava no meio de vocês. E que dentre vós, afrimon, ele foi levantado eisten uranon, foi levantado para o céu,
Aí nós temos hutos, que é como, né? Virar assim, certo? Eleusate, eleusetai. Virar. Esse eleusetai também não se confunda, por favor. Ele é a forma futura de erromai. Por isso que ele virá. Eleusetai. Virá. Hon. Tropon. Ethesate. Auton. Poreuomenon. Eisten. Uranon. Literalmente, o que nós temos aí é que ele virá esse hontropon. Essa ideia da maneira, da forma. Então, ele virá da forma, do modo. Esse ethesas, é o verbo theaomai, certo? Então, ele virá da forma como vistes, theasetha. Então, ele virá como vistes subir, certo? Ele virá como vocês o viram subir. Muito bem. Se aqui nós temos hutos hoiesus, a estrutura é exatamente essa, como nós temos chamado a atenção. Qual é? Hutos, ho, Jesus. Huto, ho, Jesus. Hutos, ho, Jesus. E esse hutos, ho, Jesus é este Jesus, como a gente já viu. Ou seja, pronome demonstrativo, artigo e substantivo, caso um substantivo próprio. Qual é essa posição? Posição predicativa, artigo antes do substantivo e pronome demonstrativo sem artigo. Se nós temos então uma posição predicativa com a presença de um pronome demonstrativo, nós temos então uma função atributiva. E o responsável por manter essa posição predicativa para que haja essa função atributiva e seja este Jesus e não este é Jesus, para ser este Jesus, função atributiva, nós temos algo que precisa ficar na posição predicativa. E o responsável para que isso se mantenha é o artigo. Então, esse artigo, portanto, ele é um marcador de função. Ele está aí para marcar a função atributiva a partir dessa manutenção de manter os elementos da frase no seu devido lugar. Beleza? Muito bem. Vamos para um outro texto agora, 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos lá entender. Nós temos aqui, saltos, literalmente escrito aqui como por semelhante modo, cai, né? Então, também por semelhante modo, nós temos metá. Esse metá é o depois de, certo? Por semelhante modo, depois de quê? Depois de deixa-me corrigir aqui, depois de deipnesai, que é exatamente de comer, depois de haver ceado. Legon, dizendo,
E aí nós temos topoterion, que é exatamente a ideia de também o cálice, né? Então, tomou também o cálice, dizendo: tu topoterion, este cálice. Perceba que não é este é o cálice, mas este cálice. Este cálice, tu topoterion, recaine, diatheke estin. Então, é a nova aliança. Recaine diatheke, ou seja, a nova aliança. Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança. Ento emo haimati, no meu sangue. Ento emo haimati, no meu sangue. Tu topoiete, fazei isto. Tu topoiete, fazei isto. E aí nós temos Rossakis, an pinete. Esse todas as vezes, Rossakis é todas as vezes. An pinete que o beberdes. Eis tenemen em minha anamnesin, que é em minha memória, ou em memória de mim. Então, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Vamos lá para a nossa estrutura dos demonstrativos. Tuto to poterium. Tuto to poterium. Vamos lá. Tuto to poterium. Este cálice. Não é este é o cálice, mas este cálice. Por quê? Porque nós temos pronome demonstrativo, nós temos artigo e nós temos substantivo. Essa é a posição predicativa. Se é posição predicativa em relação aos pronomes demonstrativos, nessa posição predicativa nós temos a função atributiva. Ok? Então, essa função atributiva é o que nos chama a atenção aí, exatamente, para esse aspecto do fato de que é este cálice e não este é o cálice. O artigo, portanto, ele traz esse aspecto da função atributiva, porque ele mantém a posição predicativa. Isso é um artigo como marcador de função. Ele marca a função ele marca as posições no seu devido lugar para que a função das palavras tenham o efeito como se quer entregar. Então, exatamente isso, é um marcador de função. Esse é o propósito do artigo nesse caso aí. Então, eu já queria dar um toque para você, antes que você, por exemplo, considere que esse é um material um pouco mais denso e que talvez não tenha tanta aplicação prática. Na verdade, a ideia aqui é exatamente trazer os aspectos gramaticais para que você possa interpretar corretamente o texto com precisão. Lembra da palavra precisão. Para que você tenha precisão na sua forma de analisar e assim você tenha mais segurança na hora do ensino, na hora de apresentar aquilo que você estudou. Essa é a vantagem do texto grego. Quanto mais precisão, quanto mais precisão na análise do texto, mais segurança na apresentação do texto você acaba tendo. Então, ficamos por aqui.
Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até mais. Valeu!